Fábio Carille deixou o gramado da Vila Belmiro furioso, discutindo com a arbitragem, teve que ser contido, inclusive, logo após a derrota do Corinthians para o Santos, por 1-0. A segunda consecutiva por esse placar. Anteriormente, a equipe tricampeã paulista havia perdido na semifinal do Campeonato Estadual no Pacaembu, ganhou nos pênaltis, eliminou o Santos, mas perdeu nos 90 minutos. Né? Naquele jogo não acertou um chute na direção do gol e, novamente, os corintianos não conseguiram sequer uma finalização correta. Né? São 3 jogos sem marcar. Né? O Corinthians não consegue fazer um gol há 3 partidas. Para o Corinthians na Copa América, né? para a Copa América, então só volta a jogar no mês de julho e para no momento ruim, né? O time foi eliminado pelo Flamengo há uma semana na Copa do Brasil, escapou de uma derrota para o Cruzeiro, que não vence há 8 jogos, falaremos já do Cruzeiro no final de semana, né? O 0-0, mas o Walter fez várias defesas, e agora nova derrota para o Santos, que fica muito bem colocado no campeonato. O time de Jorge Sampaoli, com semanas livres, pode ser uma surpresa no Campeonato Brasileiro, brigando ali pelas primeiras posições, algo que poucos acreditavam quando a competição começou. Quanto ao Cruzeiro, né, que citamos aqui ano passado, né, é um problema muito sério. Né? O time não vence há 9 jogos, mais de um mês sem ganhar. Aí Mano Menezes disse depois do jogo, isso não é só uma fase. Claro que não é só uma fase, isso é uma crise danada. E já fala, não é de hoje, a crise fora de campo e dentro de campo. Aliás, o Cruzeiro joga mal no Campeonato Brasileiro há muito tempo. E o Mano se sustenta no cargo em função das 2 conquistas de Copa do Brasil. É pouco, sim, é pouco. O time do Cruzeiro tinha que, por obrigação, pelo investimento feito, ganhar um título, claro, ganhou a Copa do Brasil 2 vezes seguidas, mas pelo menos fazer um bom brasileiro, com vitórias sobre seus grandes rivais, bons jogos, uma boa colocação, que não fosse campeão dos 2, mas que pelo menos fizesse uma boa campanha. Isso não aconteceu. Vai enfrentar o Atlético, seu grande rival, na volta ao futebol após a Copa América. E tem o River Plate pela frente também, pela Libertadores. Além dos jogos do Brasileirão, precisando reagir. É a pior defesa do campeonato nesse momento, o Cruzeiro de Mano Menezes, um técnico famoso por montar boas defesas. Não é o que está acontecendo, obviamente. No estádio Mané Garrincha, em Brasília, né, o CSA vendeu o mando de campo, recebeu o Flamengo, né, na verdade só tinha torcida do Flamengo no estádio, e o Flamengo venceu por 2-0, jogando mal, na minha opinião. Houve um pênalti para o CSA não marcado pelo árbitro no primeiro tempo. Até mereceu vencer o Flamengo pela quantidade de situações, 21 finalizações, muitas chances. O CSA até meio ingênuo, se lançando ao ataque no primeiro tempo, concedendo muito espaço para o contragolpe do seu adversário. O Flamengo nem assim aproveitou, acabou vencendo por 2-0 porque é muito superior e acabou o CSA não resistindo. O goleiro Jordi, que fez até boas defesas na primeira etapa, depois falhou demais. E o Flamengo aproveitou ali, fez 2-0 e ganhou a partida. Bons resultados. Até contra o Fluminense foi bom, porque merecia perder. Então não foram 2 pontos perdidos, foi um ponto ganho. Porque o correto ali, o justo, era o Fluminense vencer. O Flamengo saiu do Maracanã no domingo passado com 0 pontos. Saiu com 1, saiu no lucro. 12 pontos disputados depois que o Abel Braga foi embora, 10 pontos ganhos. Né? Esse é o retrospecto. No caso, contando aí a Copa do Brasil contra o Corinthians, né, como se fossem 3 pontos ganhos. Na verdade, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo fez 3 jogos, né? Contra o Fortaleza, o Fluminense e agora o CSA. E nesses 3 jogos, né, 9 pontos disputados, ganhou 7. E derrotou a equipe do Corinthians por 1-0, avançando na Copa do Brasil, quando jogava até pelo empate. Não tomou nenhum gol, isso que é impressionante, né? O Flamengo tem 34 jogos na temporada, e aí estão vários jogos contra os pequenos times do Rio de Janeiro, 2 jogos contra o San José de Oruro, time fraco, na Libertadores, e tomou gol em muitos deles. Somente em 12 dos 34 o Flamengo não foi vazado. É brincadeira, né? Muita coisa. E desses 12, 8 só com o Abel. 30 jogos com o Abel e em 8 o Flamengo não foi vazado, em 22 tomou gol. E 4 jogos nenhum gol, sob o comando do Marcelo Fera Salles, o técnico interino, que não é um cara nem gabaritado para comandar o Flamengo, só olhar o currículo dele, mas é o que sobrou ali e acabou tocando ali o barco. Não foi mal, classificou o Flamengo, confirmou a classificação, já encaminhada na Copa do Brasil. O Flamengo venceu o Corinthians nos 2 jogos, ganhou a maioria dos pontos disputados no Campeonato Brasileiro nessas 3 partidas, né? Repito, contra o Fluminense foi um ponto ganho, não 2 perdidos, pelo que aconteceu em campo. E o Flamengo está vivo nas 3 competições. Jorge Jesus vai chegar ao Brasil no dia 17, no dia 20 os jogadores se reapresentam depois de alguns dias de folga e terá aí um período bom para trabalhar, aí umas 2 semanas e pouco, para trabalhar com os jogadores até estrear contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil em Curitiba, né? Então, é uma situação que é curiosa, né? O Corinthians termina aí a sua parte da temporada, a primeira metade, num momento delicado, o Cruzeiro em crise, o Santos
apontando para cima, embora tenha sido eliminado da Copa do Brasil. Eu acho o seguinte, bom técnico como o Jorge Sampaoli pode fazer coisas boas durante semanas inteiras de treinamento sem jogos, né? Isso vai acontecer muito com o Santos, porque os outros vão jogar as competições de mata-mata. São 3, Sul-Americano, Libertadores e Copa do Brasil. Não está mais em nenhuma delas a equipe do Santos. Então, quando tivermos jogos dessas competições em meio de semana, o Santos terá semanas inteiras livres para preparar a equipe, recuperar lesionados, descansar os jogadores. E o time do São Paulo precisa de boa condição física, pela forma intensa como joga, muita pressão, quer ter a bola, aquela correria toda. Então, pode ser que o Santos consiga até melhorar bem nesse período aí do segundo semestre, na segunda metade do Campeonato Brasileiro. Não na segunda metade, mas na segunda metade do ano, né? E essas rodadas que faltarão, 29 rodadas, né, no Campeonato Brasileiro. Está bem colocado, não está muito distante do líder Palmeiras, até lidera momentaneamente o campeonato nesse momento, né? Até o Palmeiras entrar em campo contra o Avaí. E pode ser uma surpresa a equipe do Jorge Sampaoli, quem sabe, no decorrer aí dessa temporada de 2019. Vejamos como vai ser, e mais jogos na quinta-feira também. Palmeiras, o líder do campeonato em campo, São Paulo também em campo, Fluminense em campo, e depois a Copa América começando, e vamos acompanhar, ver o que acontece aí. Valeu? Saudações!